A família de Dom João VI viveu uma saga surpreendente até os momentos finais. O rei não queria deixar o Rio de Janeiro. Em Lisboa, a rainha Carlota Joaquina e o príncipe Miguel comandaram um governo de terror. 2 crianças, filhos de Dom Pedro, receberam as coroas do Brasil e de Portugal. 200 anos depois, com o fim da monarquia no Brasil, ficaram os herdeiros do trono, que não existe mais. Em 1821, era difícil encontrar explicações para a permanência da família real no Brasil. Não havia mais guerra na Europa. A Inglaterra, potência vencedora no conflito, fazia uma nova pressão. Queria o retorno da corte para Portugal. Dom João não ouvia os apelos dos ingleses para deixar o Rio e acabar com o tráfico de escravos. Alegava ter problemas auditivos. Dizem que por isso ele ganhou dos ingleses este trono acústico, com um sistema que ampliou o som das vozes até os ouvidos reais. Por vontade própria, ele teria permanecido no Rio de Janeiro até à sua morte. Foram as circunstâncias políticas que o obrigaram a regressar. Como em qualquer caso de amor, a paixão entre Dom João e a cidade do Rio de Janeiro se alimentava de bons momentos. No dia mais importante da vida deste homem, dia 6 de fevereiro de 1818, quando ele recebeu a coroa do Império Português, esta igreja aqui, a Igreja do Carmo, antiga sé do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido pelo primeiro e único monarca europeu aclamado fora da Europa. Cuidados tristes, cuidados, oh, ai, onde está meu pai? Cuidados tristes, cuidados, oh, ai, onde está meu pai? O Rio de Janeiro tinha tudo que Dom João queria. E ele só volta a Portugal porque foi forçado a isto pela Revolução de 1820. Se essa revolução não tivesse forçado a voltar a Portugal, ele teria ficado no Brasil e teria transformado o Rio de Janeiro em capital de Portugal. A revolta começou na cidade do Porto, mas logo se espalhou. A tropa portuguesa estava irritada com a falta de pagamento e os liberais, na maioria comerciantes ligados à maçonaria, queriam a queda da junta de governo de Portugal, comandada pelo marechal inglês Lord Beresford. Em 26 de abril de 1821, a família real deixou o Brasil. A chegada em Lisboa inspirou o quadro O Retorno, onde um general inglês recebe o monarca, ladeado de figuras mitológicas. Na verdade, os liberais foram até o navio do rei e ele só pôde desembarcar depois de assinar a primeira Constituição de Portugal. Este documento, com a caligrafia nitidamente tremida de Dom João e um espaço em branco. Agora, eles preferiram trazer o rei a quem retiram bastantes poderes, sobretudo tratando-se de um rei que tinha sido rei absoluto, obrigam-no a jurar a Constituição e obrigam-no a jurar a Constituição de uma forma um tanto, enfim, pouco, como é que é dizer, pouco simpática, porque ele jura a Constituição antes da Constituição estar escrita, não é? Só estavam os princípios gerais. E a Dona Carlota recusa, simplesmente, não jura coisa nenhuma, não é? Porque a Constituição é uma cópia da Constituição de 12, espanhola, né? Em que realmente o rei perde praticamente toda a autoridade
E ela não aceita isso. Ela era uma absolutista convicta. Em Portugal, no Palácio da Ajuda, Carlota Joaquina começou uma articulação política contra os liberais reunidos nos debates das cortes. Como fazia parte do Reino Unido, o Brasil mandou representantes escolhidos em 15 estados. 46 deputados brasileiros compareceram às sessões. O paulista José Bonifácio fazia parte do grupo e percebeu rapidamente duas coisas. Os políticos portugueses queriam que o Brasil voltasse à situação de colônia, perdesse os avanços conquistados com Dom João. E estava na hora de se aproximar do príncipe Pedro, que ficou no Brasil. A primeira manifestação política de São Paulo foi quando o Dom Pedro recebe ordens de voltar para Portugal. A Câmara de São Paulo se reuniu sobre a influência principalmente dos Andradas, do José Bonifácio e seus irmãos, que eram políticos, e enviam uma moção para o Rio de Janeiro solicitando que o Dom Pedro não voltasse e desobedecesse às ordens das cortes. Se a corte não fica aqui, se não fica aqui um símbolo da legitimidade monárquica, bye bye Brasil. Bye bye Brasil. Porque ninguém segura as forças separatistas. Porque já tinham se manifestado em Pernambuco em 17. Não havia realmente não havia Brasil. A ideia de usar o nome Brasil para aquela época é um pouco anacrônico, porque realmente não havia Brasil. Havia uma colônia fragmentada com certos polos econômicos importantes. A vinda da corte que deu um centro a isso, mas com muita reação de outras províncias, outras capitanias. O Grito do Ipiranga é considerado um momento simbólico pelos historiadores. A nossa independência avaliada como uma fórmula imperial e conservadora, comparada aos movimentos republicanos e separatistas que sacudiam a América do Sul naquela época. O 7 de setembro até hoje é feriado. Porém, foram necessários 3 anos de negociações para que Portugal e outros países da Europa reconhecessem a liberdade do Brasil. O Tratado de 29 de agosto de 1825 é a verdadeira independência do Brasil. O reconhecimento da separação de Portugal envolveu a negociação de uma dívida que o Brasil teria com Portugal. Na época, 2 milhões de libras esterlinas. E o segundo item de uma longa lista de dívidas que o Brasil contraiu para com Portugal, o segundo item era a biblioteca. Nós falamos entre 17% e entre 22,5% da dívida. Então, esse cálculo dá uma estimativa da importância dessa biblioteca, uma vez que nessa dívida estavam as joias da coroa, navios, armas, ou seja, tudo aquilo que Portugal entendia que havia ficado no Brasil, mas que de fato pertencia ao Estado português. A Inglaterra é artífice dessa negociação, né? Ela é a mediadora, né? Falando em bons termos, mas em maus termos, ela é quem sai ganhando com essa negociação. E a dívida que Portugal havia contraído para com a Inglaterra faz com que esse arranjo entre Brasil e Portugal vá direto para os cofres ingleses. A perda do Brasil abalou o poder daqueles que controlavam Portugal. Carlota Joaquina viu a oportunidade que estava esperando para juntar esforços e colocar o filho Miguel contra o pai, Dom João. E depois da independência do Brasil, os liberais perdem um pouco o crédito, porque o Brasil, obviamente, era uma parte importante do Império Português, né? Mais importante, talvez, e com a independência eles caem numa situação, pelo menos, de desconforto junto à sociedade. Então, ela aproveita, tem 2 momentos, a Abrilhada, a Vila Francada e a Abrelada, que ela tenta botar Dom Miguel no poder, né?
Só vai conseguir isso depois, com a morte de Dom João. Em março de 1826, no Palácio da Bem-Posta, Dom João começou a passar mal depois de tomar uma sopa. Após 6 dias de agonia, não resistiu. A morte do rei até hoje é envolvida em mistério. No mesmo palácio, o cozinheiro e um criado foram estrangulados. Pode eventualmente ter tido um fim trágico, realmente, que se conhece mal, mas aqui há uns anos houve um especialista, creio eu, em toxicologia, que analisando os restos de Dom João, concluiu pelo envenenamento. E quem teria interesse nisso? Pois os que não estavam interessados neste jogo de equilíbrios que ele patrocinava e de que ele era o exemplo. O equilíbrio estava difícil, tanto em Portugal quanto no Brasil. Antes de morrer, o rei Dom João VI deixou registrado que o filho Pedro deveria ser o sucessor, apesar de ter fundado uma nova dinastia em um novo reino. Mas, em Lisboa, Dom Pedro não tinha aliados, era chamado de o brasileiro. E mesmo com a morte do pai, permaneceu no Rio de Janeiro, onde abdicou do trono de Portugal mediante 2 condições. Dom Miguel, nomeado regente, deveria assinar a Constituição e se casar com a sobrinha, Maria da Glória, filha mais velha de Pedro e Leopoldina. A menina, na época, com 7 anos de idade, era a herdeira da coroa de Portugal. Dom Miguel faz um juramento à Constituição de Portugal, mas com o apoio da mãe, a rainha Carlota Joaquina, ele toma o poder e persegue os liberais que apoiavam a Constituição. Foi um reinado de terror. Os historiadores relatam milhares de prisões e mais de 100 execuções. As forcas nas praças das cidades do Porto e de Lisboa levaram à morte estudantes, comerciantes e soldados. A Inquisição parecia ter voltado. No Forte de São Julião, prisioneiros passavam pelos piores rituais de tortura. Segundo o jornal Correio Brasiliense, 30.000 portugueses optaram pelo exílio voluntário. A rainha Carlota Joaquina fazia as listas dos presos até a doença e a morte em seu quarto no Palácio de Queluz, em janeiro de 1830. E sabe que eu acho que ela até morreu feliz? Por quê? Porque ela morre com o filho como rei, né? Então, ela morre como mãe da rainha, mãe do rei de Portugal. Eu acho que isso para ela deve ter sido uma grande vitória. Dom Miguel reinou em Portugal durante 6 anos. O casamento entre o tio e a sobrinha nunca foi consumado. Esta charge da época mostra os 2 irmãos, Pedro e Miguel, lutando pelo trono de Portugal. Na preparação para este combate, Dom Pedro, depois de deixar o Brasil, passou pela França, conquistou a simpatia de alguns aliados em Paris e depois foi para a Inglaterra. Em Londres, em busca de apoio, reuniu uma pequena corte neste hotel. Segundo alguns historiadores ingleses, Dom Pedro saiu daqui com um gordo empréstimo, cerca de 2 milhões de libras na época. Levou um exército formado por portugueses e mercenários ingleses. Uma aliança entre a França, a Espanha e a Inglaterra apoiou Dom Pedro neste retorno a Portugal. Almirantes experientes comandaram a viagem da tropa de navio e a estratégia do desembarque em Portugal, que levou à vitória de Dom Pedro. Derrotado, Dom Miguel foi para Roma, onde viveu às custas de uma mesada do Papa Gregório XVI. Teve um final de vida tranquilo, morreu velhinho na Alemanha, terra da princesa Adelaide Sofia, com quem teve 7 filhos. Dom Pedro morreu meses após conseguir entregar a coroa de Portugal para a filha mais velha, e o trono do Brasil ele teve que deixar antes disso para o filho caçula. Talvez mais extraordinário do que a independência
do que o fato da independência em si. É essa decisão em 31 de, por exemplo, não proclamar uma república, ou não separar totalmente o país. Dom Pedro vai embora, há milhares de pessoas reunidas no Campo de Santana, 4, 5 mil pessoas lá no Campo de Santana. Dom Pedro manda dizer, renuncio. E aí? As câmaras não estavam reunidas. O que acontece? Aí o general Lima e Silva, pai do Castilho, dá um grito de viva Dom Pedro II. Mas ele poderia ter dado um viva, alguém podia ter dado um viva República, alguma coisa desse tipo. Mas não, aí havia esta tradição e havia esta convicção que achavam importante, né, do ponto de vista, sobretudo, manter a unidade e manter a ordem e garantir a ordem social também no país e garantir também a escravidão. Isso estava tudo embutido. E uma criança de 5 anos concentrava tudo isso? Apenas era um símbolo, um símbolo. A monarquia acabou no Brasil há 118 anos. Os herdeiros do trono, que não existe mais, se dividiram em 2 ramos, conhecidos como ramos de Vassouras e de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O fotógrafo carioca Dom João de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, herdou o nome do rei de Portugal, que viveu no Brasil. Olha, a marca maior da minha educação e da minha formação é de amor ao Brasil. E, como disse, de respeito ao Brasil. Essa é a marca que Dom Pedro II deixou, que Dom Pedro I deixou, sabendo que o país era mais importante que ele. E que era mais importante, inclusive, que o convívio dele com o filho dele, Dom Pedro II, que deixou aqui, sabendo que ele nunca mais ia ver o filho. Ele deixou o filho dele aqui pelo país. Ele deixou o país pelo país. Você ser educado a respeitar e amar um país e não poder voltar, e não poder estar nesse país, talvez seja das coisas mais difíceis e duras que alguém possa passar. Foi o maior exílio político da história brasileira. Foram 32 anos de exílio. Quando os militares que proclamaram a República em 1889 obrigaram Pedro II a deixar o Brasil com toda a família, os netos dele, filhos da princesa Isabel, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís e Dom Antônio, eram crianças que brincavam nos jardins do Palácio da Quinta da Boa Vista. Na Europa, Dom Pedro de Alcântara, o mais velho, não se casou com uma princesa de sangue real. Por isso, o avô de Dom João de Orleans e Bragança teve que renunciar aos direitos sucessórios. Dom Antônio morreu. Dom Luís escolheu uma princesa italiana, Dona Maria Pia, e eles tiveram filhos e netos na França. O neto mais velho deste casal, Dom Luís Gastão, usa o título de herdeiro de jure. Prefere que se dirijam a ele como Sua Alteza Real. Em São Paulo, na casa onde mora, além das fotos de família, guarda várias imagens de santos. Teve o apoio de uma entidade religiosa conservadora, considerada de extrema-direita, a Tradição, Família e Propriedade, conhecida pela sigla TFP. Mas não conseguiu a vitória da monarquia num plebiscito sobre o sistema de governo, realizado em 1993. O homem que ainda sonha em ser um monarca brasileiro nasceu na França e veio para o Brasil em mais um momento de turbulência na Europa, a Segunda Guerra Mundial. 45, logo depois do armistício na frente ocidental, que foi em maio, nós embarcamos para o Brasil. Uma viagem um pouco aventurosa, porque tivemos que tomar o trem na França, atravessar a Espanha no vagão lateral por causa do desentendimento entre De Gaulle e Franco, e chegar a Portugal e embarcar em Lisboa. Passamos 6 dias na casa de amigos em Portugal, muito simpáticos, bem português, aquela hospitalidade bondosa, e seguimos num navio chamado Serpa Pinto, um navio pequeno, superlotado, porque era o primeiro que cruzava o Atlântico. O oceano parece mesmo ter dividido a família e os descendentes de Dom João. As viagens sempre impondo destinos surpreendentes.
Geralmente, a história é contada pelos vencedores. E 200 anos depois, você tem mais calma, mais isenção e mais tranquilidade para ver períodos antigos da história e analisar com mais isenção. É que a memória histórica do país é como no indivíduo a memória de sua família. Se o indivíduo perde sua memória, a memória de sua família, ele perde sua identidade, não sabe mais quem é, para onde vai, o que vai ser. O mesmo se dá com uma nação. O Brasil e seus personagens históricos tiveram no século XIX uma trajetória única, sem comparações em qualquer continente do planeta. Primeiro colônia, depois Reino Unido a Portugal, Império e República. Isso tudo precisa ser não só reavaliado, porque, infelizmente, ainda se tem essas duas visões, esse recorte muito maniqueísta, ou ele pessoalmente, esse período foram muito bons ou foram muito ruins. Certamente nenhuma coisa nem outra. It smoothed the path towards independence for Brazil. It consolidated it as a single country. And I think also it made Brazil a unique country with a unique culture, with a unique blend of European and South American. Podíamos também estar comemorando o bicentenário da nossa independência. É uma independência naturalmente contra a colonização, contra a violência que é uma colonização, mas ajudou Portugal a libertar-se. Por quê? Porque ninguém pode ser livre se oprime outros.